Vamos tocar o barco? Porque já está aqui comigo o vereador Professor Irã. Seja bem-vindo. Obrigado, estou aqui à disposição. Na abertura, na cabeça aqui da mini biografia do senhor, me equivoquei? Nas eleições, não? O senhor ganha para deputado estadual em 2014, é isso? Não. Eu sou eleito vereador em 2004, aí exerço mandato em 2005, 2006, mas em 2006 eu sou eleito deputado federal. Sim. Aí vou para a Câmara Federal, fico lá até janeiro de 2011, volto para cá, assumo temporariamente o cargo o primeiro secretário de Direitos Humanos aqui no governo Deda, né? E na eleição seguinte municipal eu sou eleito vereador de novo. Mas em 2010 o senhor ganha a reeleição de deputado federal? Não, eu volto. Entendi. E é aí que eu fico, volto para a sala de aula, assumo temporariamente o cargo de secretário de Estado de Direitos Humanos. Em 12? Isso em 11, certo. Né? 11, 12, aí depois eu deixo esse cargo. 12 tem novas eleições, sim, né? Aí eu sou eleito vereador, primeiro vereador mais votado naquela época. 12, fico até 16, 16 sou reeleito de novo como vereador mais votado, 18 eu sou eleito deputado estadual. Entendi. Então o senhor ganha para vereador em 2012, se reelege em 2016, em 2018 é candidato a deputado estadual, então eu não me equivoquei não na minha biografia. Foi isso que você disse, eu tinha entendido errado. Tá. Professor, certo. Vamos lá. Hoje, a composição da Câmara de Vereadores e a maneira que vocês lidam com os assuntos, discutem os assuntos, porque a gente percebe uma independência muito forte hoje da Câmara. Por exemplo, vocês têm trabalhos e CPIs e fiscalizações na Câmara que afetam justamente duas administrações, a de Emília e a de Edivaldo Nogueira. Existe uma diferença hoje da Câmara de Vereadores atual para justamente a Câmara que o senhor entrou lá em 2012 ou não? Existe. Há uma diferença sobretudo nesse aspecto, porque lá atrás a Câmara, eu denunciava sempre que era uma espécie de sucursal do Executivo, uma antessala do Poder Executivo. Hoje a gente percebe que tem um ar de mais autonomia. O presidente adota um pouco essa medida, mas é claro que ainda temos muito resquício daquela subserviência de um conjunto, né, de parlamentares ao projeto que está à frente do Executivo, o que não é estranho. O Executivo constitui sua base, sua maioria e vai funcionando. Agora, a Casa precisa manter a sua independência, a sua autonomia no seu funcionamento. Precisa, de vez em quando, dizer, olha, peraí, o Executivo não pode interferir na dinâmica do trabalho do Legislativo. Por exemplo, essa questão de CPIs é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Quando os parlamentares avaliam que é necessário fazer uma investigação mais profunda e ir atrás de informações que não se conseguiu por outros caminhos, a CPI é um instrumento legal, constitucional, legítimo, que pode ser utilizado. Sim. Né? E sem necessariamente ter um direcionamento. É óbvio que os interesses políticos perpassam pela definição de uma CPI, mas você pode também exercitar um pouco de técnica, né, na adoção desse instrumento legislativo importante. Então, CPI parece que é realmente assim, motivo, né, de muita briga política entre dois agrupamentos, entre dois grupos divergentes. Na Câmara hoje existe quem realmente fazia oposição a Edivaldo lá atrás, quem está fazendo oposição a Emília, quem faz sustentação a Emília e quem fazia também sustentação a Edivaldo. Todo mundo está justamente aprovando as CPIs, aliás, aprovaram as CPIs, acharam que, alguns vereadores, né, acharam que as CPIs são importantes. Mas elas podem acabar em pizza, vereador? Bom, eu torço que não, né? O que eu disse, eu não integro as CPIs, defendi as propostas que estavam lá, não tive nenhum óbice contra a instalação e desejo sucesso aos colegas que estão trabalhando na frente da CPI, acompanho com cuidado de quem integra a casa, quer sempre estar contribuindo para os trabalhos e aposto que não seja reforçada essa ideia de que CPI acaba em pizza. Torço para que isso não aconteça, aposto na seriedade do trabalho que os colegas estão lá desenvolvendo. Espero que ao final as coisas que precisam ser esclarecidas sejam devidamente esclarecidas.
Se tiver que se responsabilizar alguém, que seja responsabilizado, os encaminhamentos que precisam ser dados ao final de uma CPI precisam ter consequência. Nesse sentido, a gente espera que estas CPIs elas tenham essa característica também diferenciadora, viu? Porque eu já vivi outros momentos de experiência de CPIs e são um pouco frustrantes, né? Mas espero que a gente consiga dar um bom andamento a essas que estão aí. O senhor falou que não está em nenhuma das duas CPIs, mas pelo seu olhar de longe, assim, observando o trabalho dos colegas, o senhor acha que vai dar em alguma coisa essas duas? Eu acho que sim, né? O que vai ser o resultado vai depender muito do trabalho que vai ser desenvolvido. Alguma coisa vai dar, vamos ver o que é essa coisa, né? Miltinho teve aqui essa semana, na última segunda-feira, para ser preciso, e Milton Dantas, né, que é presidente da federação e vereador, e ele disse que há possibilidade de mais duas novas CPIs contra justamente a gestão de Edivaldo Nogueira. A gestão do ex-prefeito seria novamente alvo dessas duas CPIs, a da saúde e a do lixo. O senhor já ouviu essa história lá na Câmara? Não, eu não tenho informações mais precisas a respeito disso. Onde vira, evidentemente, o debate em torno desses dois assuntos, saúde, né, lixo, são debates muito candentes, muito fortes lá dentro da Câmara e que sempre gerou muita interrogação, até pela falta de acesso mais profundo às informações. Mas eu não tenho informações mais precisas sobre a abertura de CPI sobre esses temas. Não fui ainda consultado sobre isso. O senhor discutiu esse assunto, levantou esse assunto muito lá na Câmara, que é justamente o fim da escala 6x1. É um projeto, uma PEC, né? Uma PEC que foi apresentada pela deputada federal Érica Hilton, que é inclusive do PSOL, o mesmo partido do senhor. Por que trazer essa discussão para a Câmara de Vereadores de Aracaju? Bom, primeiro porque é um tema que a classe trabalhadora há muito tempo pauta, né? E coloca como uma pauta de reivindicação. Como você disse, eu venho do movimento sindical, né? Eu fui presidente do Sintese, eu fui dirigente da CUT, e uma das pautas que sempre permeou a luta do movimento sindical no Brasil foi a redução da jornada de trabalho. Nós conquistamos lá na Constituição de 88 a jornada de 44 horas, o que redunda na escala 6x1, ou seja, o trabalhador tem 7 dias na semana, dos 7 dias o trabalhador trabalha 6 e só folga 1. Isso, evidentemente, dá uma perspectiva de redução muito grande de possibilidades para a vida do trabalhador, porque ele não vive. A vida tem que ser pensada para além do trabalho. O trabalho é para servir a vida, né? E não a vida servir ao trabalho, como a concepção da escala 6x1 faz. Eu ensino aos meus alunos, eu sou professor de História, que usando os elementos da antropologia, da sociologia, a gente consegue identificar, os estudiosos identificam, que lá na pré-história a humanidade já trabalhava algo em torno de 40, 44, 46 horas por semana para fazer os instrumentos de trabalho, fazer a caça, a coleta, era algo em torno disso. Você veja, Foca, você tem, lá na pré-história, você não tinha nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico, uma jornada de trabalho que é a jornada de trabalho no Brasil hoje. Com todo o aparato tecnológico que nós temos, o que evidentemente nos permitiria hoje ter uma jornada menor para a classe trabalhadora. O debate é esse. E por que trazer para Aracaju? É evidentemente que nós aqui em Aracaju, no município, não temos a prerrogativa de mudar a definição constitucional. Daí a necessidade de uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, apresentada pela Érica Hilton, mas nós podemos aqui já abrir o debate, e foi o que eu fiz através da apresentação do projeto de lei lá na casa, colocando, por exemplo, que no âmbito do município de Aracaju, para a administração municipal firmar contrato com empresas que vão prestar serviço, ela coloque isso como um requisito. A diminuição dessa escala 6x1, a substituição por uma escala que seja menos sacrificante para o trabalhador. Qual seria a sugestão dessa outra escala? Fala-se em 5x2, né? Fala-se 5x2, mas há lugares que já se fala em 4x3. Na Europa você já tem reduções de jornada de trabalho bem adequadas à nossa realidade. Nós vimos durante a pandemia que é possível você usar de outros instrumentos para continuar mantendo a produção, né, sem essa jornada exaustiva. Então, é preciso pensar isso. A classe trabalhadora tem que ter direito para além do trabalho, direito de conviver com sua família, tem que ter direito de planejar aprofundamento de estudos, de lazer,
de acesso à cultura, né? E com essa jornada de trabalho, sinceramente, o trabalhador que tem uma jornada diária de 8 horas de trabalho, a gente sabe que muitas vezes não se restringe a isso. Coloque aí, acrescente aí o tempo que ele tem de deslocamento de casa para o trabalho, depois do trabalho para casa. Você vive exclusivamente para o trabalho. Daí a necessidade de repensarmos essa lógica, até porque nós temos vivido uma quadra onde a questão da saúde mental, né, das pessoas também precisa ser levada em consideração. Há um abandono, de certa forma, na convivência familiar, social, imposta tanto pelo mundo do trabalho, como também por essas novas tecnologias, que a gente precisa repensar. Então, a luta pela redução da jornada de trabalho é uma pauta antiga da classe trabalhadora, que agora com essa PEC toma fôlego, vem de um movimento, que é o movimento Vida Além do Trabalho, né, o VAT, que coloca isso. Ontem. Eu promovi lá na Câmara Municipal uma audiência pública para discutir políticas públicas para a juventude em Aracaju, e uma das pautas que a juventude mais colocou é a necessidade da redução dessa escala de trabalho, o enfrentamento a essa escala 6x1. O que demonstra que as pessoas não estão mais na perspectiva de viver exclusivamente para o trabalho. Eu aprendi e ensino que o trabalho é a condição básica e fundamental da existência humana, mas que o trabalho, isso é Marx quem nos ensina, ele tem duas dimensões, a dimensão concreta e a dimensão abstrata. A dimensão concreta do trabalho é essa concepção que eu acabei de dizer. O trabalho nos torna mais humanos, o trabalho nos garante condição de sobrevivência. E a condição abstrata é quando você é submetido a um regime de trabalho que não satisfaz as suas necessidades, não produz valores socialmente úteis, produz apenas para o mercado, e o mercado faz isso que está fazendo com a classe trabalhadora, submetendo a classe trabalhadora, inclusive, não apenas a um regime de trabalho exaustivo, mas a regras de funcionamento do mundo do trabalho que coisificam o ser humano. Por exemplo, esse processo de pejotização, de terceirização, de uberização no mundo do trabalho está simplesmente alijando a classe trabalhadora de toda e qualquer condição de acesso a direitos, né? Esse discurso do empreendedorismo que tem um floreamento muito bonito, e que tem alguma coisa interessante, sim, não vou aqui negar completamente, mas temos que tomar muito cuidado, porque o discurso do empreendedorismo parte do pressuposto que todo mundo pode ser um empreendedor, e isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Quando você parte desse pressuposto, você está enganando as pessoas. E aí isso existe para você começar a se desresponsabilizar das suas obrigações patronais com os seus trabalhadores, e o trabalhador fica entregue a uma lógica que é absurda, né? Então, a discussão, o debate sobre a escala 6x1 passa por reformularmos também essa maneira de pensar o mundo do trabalho. O senhor falou aí da carga horária de 8 horas por dia. Eu fico imaginando o trabalhador que sai de casa, por exemplo, do Fernando Collor, no Guajará. Aí o cara sai de casa, não tem saneamento básico, não tem calçamento na rua, não tem ponto de ônibus. Ele precisa andar pelo menos 1 quilômetro para chegar próximo a um ponto de ônibus, para pegar o ônibus para um terminal mais próximo, para que esse terminal leve ele até um outro terminal, que ele pegue justamente os terceiro, quarto ônibus. Então, já se vão aí 1h30, 2 horas. Sem dúvida. Então, você acrescenta isso na jornada de trabalho que ele tem que cumprir na empresa, acrescenta isso o retorno dele, acrescenta isso quando ele chega em casa, vai ter que cumprir outras tarefas. Aí veja, se ele gasta 1h30, 2 horas para chegar no local de trabalho, e ele sai meio-dia, ele não volta para casa, né? Porque ele não vai voltar. O horário de chegar em casa é o horário dele retornar já ao trabalho. Então, na capital, e a gente está falando em uma cidade, em uma grande Aracaju que é relativamente pequena. Isso. Se a gente for olhar uma São Paulo, uma grande metrópole, complicado, Deixa eu dar um exemplo professor? disso, Foca. Eu sou professor, como você sabe, e dando aulas no curso noturno, que você dá aula para adultos, tinha alunas minhas que me davam depoimento, sobretudo no final do ano, trabalhavam no comércio, que era assim, elas saíam de casa de manhã, e muitas vezes passavam 2 dias sem voltar para casa, dormiam nos depósitos da própria empresa, porque fazia hora extra, porque para ganhar um pouquinho mais, final de ano as empresas propõem hora extra, ficavam até tarde, não tinha mais transporte para voltar para casa, porque morava exatamente nesse entorno da Grande Aracaju, e não tinha como ir e voltar, não dava tempo, no outro dia logo cedo estava de volta. Dormiam nos depósitos
das próprias empresas. Quer dizer, é essa a realidade da classe trabalhadora. Veja, o tempo, escravo do tempo, né, refém do tempo, Isso. aí sem infraestrutura, Sem transporte coletivo, porque eu já ia falar, porque tem mais dois agravantes, mais dois problemas aí para o cidadão e a cidadã enfrentar diariamente. O transporte coletivo e a insegurança pública. Exato. Né, com o risco de ser assaltado, com o ônibus sucateado. Aliás, deu uma melhorada, né, nessa questão dos ônibus com a idade mínima de 12 anos, se a gente for comparar com o ano passado. Mas mesmo assim, a situação não é ainda temos muito que melhorar, tão né? boa, né, E no caso da classe trabalhadora, ainda tem os subsalários, né? Porque você tem toda essa jornada exaustiva, toda essa exploração, e a condição salarial sempre é muito rebaixada, né? Porque aqui o investimento não é no desenvolvimento social, é no rentismo. Então você não aposta muito nas condições sociais, né? Aposta mais no rentismo mesmo. Os salários são sempre muito rebaixados, você não tem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa que você entra, porque não há carreiras adequadas. Então é muito difícil a vida da classe trabalhadora. Tudo bem que o senhor tem um posicionamento de esquerda, o senhor está no Partido Socialista, né, que é o PSOL, mas o senhor não entra em muita discussão de direita, esquerda, lulista, bolsonarista na Câmara, como, por exemplo, alguns colegas do senhor, né, protagonizam algumas cenas. O senhor tenta não entrar nessa discussão nacional ou o senhor, de vez em quando, dá aquelas alfinetadas? No momento, eu já tive as oportunidades. Quando eu acredito que o debate que está sendo feito precisa de enfrentamento, vou lá e faço. É da minha natureza. Não sei ouvir aquilo que não acredito e aquilo que não admito sem me pronunciar. Mas eu acho que embate mesmo só foram pelo menos uns 2 ou 3 até agora. Eu vou ser sincero com você. A maturidade vai nos ensinando algumas coisas. E uma delas é que tem questões que os próprios interlocutores, eles já são os analistas das abobrinhas que falam. Não precisa que você mais esteja o tempo inteiro dizendo, olha, isso aqui é um absurdo. Porque tem coisas tão absurdas que você não precisa mais nem interferir. E lá na Câmara, a gente tem procurado garantir que o espaço seja para o debate respeitoso. Às vezes fica um pouco difícil, mas a gente tem procurado garantir isso. Eu quero divergir de você, eu tenho o direito de divergir de você, eu tenho o direito de ter uma posição política distinta da sua, mas a gente tem que manter o mínimo de respeito, garantindo sua fala. Agora, quando é que eu me insurjo? Quando a fala de um colega lá ultrapassa o limite daquilo que é permitido, inclusive pelo regimento da casa, porque extrapola o respeito às autoridades constituídas. Já aconteceu isso? Já acontece, ano e vira acontece lá na Câmara. Qual colega? Você sabe, né? Entram os debates que... Não, tem 2, Lúcio Flávio e Moana. Não, mas não são só eles, não. Ano e vira você tem? Outras figuras da Câmara que ultrapassam um pouquinho ali, a gente vai tentando dialogar, inclusive pedindo a interferência da mesa para chamar o feito à ordem, porque nós não podemos transformar a Câmara Municipal num palco que não está a serviço do interesse do povo aracajuano. Porque tem gente que muitas vezes procura se promover somente através desse tipo de embate. Sim. Eu faço o embate quando é necessário. Agora, não vou estar dando também palanque para todo mundo, né? Sim. Então, procuro manter... A minha tarefa parlamentar lá é outra, não é essa apenas, né? É enfrentar quando é necessário. Por exemplo, ontem alguém foi à tribuna a colocar uma questão a respeito do presidente Lula, que a realidade é totalmente... desmente totalmente o argumento que foi lá colocar. E o episódio foi totalmente distorcido. Contextualize, por favor, professor. Não, é aquele fato da fala de Lula corrigindo um produtor de matéria publicitária dele. Certo, o material publicitário, Isso. que ele falou, no final ele disse, e ainda é negro, né? E ainda por cima é negro, desdentado e negro. Lula, no contexto, quem é sério, quem não tenta criar factoides,
vai lá, faz a leitura, porque acusar Lula de racista, eu vou dizer, sinceramente, Lula é o presidente que nesse país avançou mais nas políticas antirracismo. É o cara que, ele assumiu este mandato cercado de pessoas que representam a pluralidade, a diversidade. Sim, tudo bem, eu cultural. até concordo com o senhor, mas o senhor acha que, e aí, assistindo o vídeo por completo, Sim. o senhor não acha que foi exagerado, não, a fala do presidente? Não, eu acho que ele se expressou mal. A forma dele expressar foi mal, mas quem leu tudo entendeu que ele ali estava dizendo o seguinte: como é que você bota uma foto de uma pessoa negra desdentada para representar... E aí você veja no contexto, bota isso junto de uma loura, ele fez a comparação, brancos e negros. E qualquer pessoa que leu aquilo no contexto que aconteceu entendeu que ele estava dizendo por que a loura está toda bonitinha, arrumada, e o negro está desdentado. Isso é uma forma de preconceito. Ele se insurgiu contra o preconceito existente. Quer dizer, os negros, a representação do negro está caricata ali, né? Ah, não existe, existe. Sim. Mas por que bota isso do lado da loura para dar ênfase à beleza branca e enfatizar que o negro não é belo? Isso é uma forma preconceituosa. Tinha colocado a loira desdentada. Lula se insurgiu. Pois é, por que coloca a loura bonitinha e o negro coloca um padrão que é? Porque tem loura desdentada, tem negros desdentados, tem negras lindas, negros lindos, assim como tem louras e louros. Então, a crítica que eu entendi que o Lula fez ali foi exatamente a essa falta de respeito ao padrão. Então, veja, é uma coisa absurda você querer impingir ao presidente Lula a pecha de racista. Ele pode até errar na hora de falar, porque é humano. Agora, é o presidente que mais apostou nas políticas antirracistas. Vamos seguir aqui com a entrevista com o professor Irã. O senhor defende uma CPI dos ônibus elétricos? Ela foi, assim, uma proposta, uma ideia do seu colega vereador Camilo Daniel. Mas ele próprio disse que nesse momento recuou, né? Vai aguardar mais detalhes. Eu acho que é ponderado ver mais informações, observar o andamento. E se tiver necessidade de fazer a CPI, eu acho que tem que fazer. Não tem. Eu já apoiei CPI até em administrações de prefeito que eu ajudei a eleger. Então, para mim, CPI é um instrumento, como eu já disse, legal, legítimo, constitucional, e a Câmara deve usar com parcimônia, porque não deve usar esse instrumento como um instrumento banal, né? Mas sempre que necessário, usar naturalmente, normalmente, seguir os critérios que estão previstos lá e prestar o serviço de informação que o povo precisa. Fazendo isso, para mim, está tudo tranquilo. Semana passada, os representantes da empresa, a SMTT, o procurador-geral do município também, eles estiveram lá na Câmara de Vereadores prestando esclarecimentos, respondendo as suas perguntas, as perguntas do senhor e dos seus colegas. O senhor ficou satisfeito com a explicação deles? Não, eu inclusive não estive nesse dia. Estava? Semana passada tive uma crise muito grande de coluna, que ainda estou me restabelecendo dela, e foi justamente o dia que eu estava impossibilitado de me movimentar muito. E terminei não indo. Saí até um pouco mais cedo da sessão da casa e não pude acompanhar. Mas depois eu vi os dados, eu acho que a conversa, os dados que chegaram lá não foram satisfatórios, né? Continuam muitas dúvidas, porque, na verdade, os problemas estão aí, né? A gente, quem acompanha a situação do transporte coletivo aqui em Aracaju, como eu que acompanho há bastante tempo, a gente sabe que essa é uma questão muito complexa, né? E é uma questão que envolve muitos interesses, e interesses, às vezes, muito poderosos, né? E envolve também o vício num jeito de fazer que a prefeita tinha alimentado a expectativa de uma ruptura com esse jeito de fazer e não foi o que a gente assistiu. Isso gera, evidentemente, muita frustração. O sistemão que o senhor está dizendo? Pois é, e muito questionamento, porque a gente não viu ainda a ruptura com nada disso. Você tem a tentativa de mudar aqui e ali, mas é mudar mantendo o modus operandi. Sim. Né? Não houve nenhuma ruptura com a bolha, com o sistema. Isso a gente ainda está esperando para ver. Né? Há uma obscuridade, assim, algo nebuloso, digamos assim, vereador, com relação à compra dos ônibus. O senhor observa que houve um possível sobrepreço? Acho que tem muita coisa a ser explicada, sim. Né? Tanto é que não só lá na Câmara, isso é debate permanente, nós levantamos esses problemas, mas outros órgãos que também têm o condão de fiscalizar permanecem também fazendo os questionamentos, buscando as informações, e eu acho que isso precisa ser devidamente elucidado. Né? O senhor tem uma posição declarada de esquerda, como é que o senhor observa o governo Lula até hoje?
até o momento? Eu observo como uma vitória, né, das forças progressistas aqui no país. Se nós não tivéssemos conseguido eleger Lula na última eleição, o cenário nesse país seria devastador, na minha avaliação. Agora, é óbvio que tem muito que se fazer, né? Lula é uma grande liderança, é um presidente que tem compromisso com o resgate de coisas que vinham sendo desmontadas, mas Lula não é Deus, né? Então Lula também comete equívocos, Lula também deixa a desejar em alguns aspectos. Quando eu falo Lula, eu estou me referindo aqui ao governo. Sim. Né? Mas eu não tenho dúvida de que foi o melhor que se pôde fazer nesse país naquele momento. Não tinha outra alternativa, como eu acredito que não terá no momento seguinte, ano que vem, um ano de novo, nós estamos refletindo, é manter um programa de governo nesse país comprometido com a população. Porque o que nós assistimos, depois do golpe que tirou Dilma, até a retomada agora do governo Lula, foi um crescente desmonte de todas as políticas populares. Eu tenho um minuto final, professor. O senhor acha que Bolsonaro realmente tentou dar o golpe e ele merece ser condenado à prisão agora, no início do mês de setembro? Não sou eu. Eu acho que todo mundo que acompanha os fatos que estão evidenciados profundamente, né, largamente investigados pela Polícia Federal, tem certeza de que esse golpe foi articulado, muito bem articulado. Não deu certo, né, mas foi muito bem articulado. E acho e espero que todos os envolvidos respondam. Porque, veja, eu fui colega de Bolsonaro na Câmara Federal. E o primeiro debate que eu tive que fazer na tribuna foi pedir à mesa diretora que tomasse providência, porque logo depois que a gente tomou posse, ele foi para a tribuna defender a ditadura. Se a gente não barrar um projeto que tenta restabelecer o autoritarismo, a ditadura, que defende tortura, que não acredita na democracia porque a todo instante planeja um golpe, o Brasil precisa dar um freio. Eu aprendi isso com os gregos antigos e ensino aos meus alunos. Os gregos fundaram a democracia, mas a democracia criou um antídoto para a tentativa de superá-la, que é o ostracismo. É afastar as pessoas que lutam contra a democracia do cenário político. Professor Irã, muito obrigado. A entrevista aqui é assim, começa a aquecer logo no final. É impressionante. Até amanhã. Forte abraço.